Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o G-Forte 1000 e vamos para mais um vídeo no canal. E agora vamos falar do Brasileirão de 82 e 83, ou seja, dois campeonatos seguidos significa que um time ganhou um bicampeonato. E nesses anos citados, o Flamengo, né? O Flamengo que viveu uma época de ouro, né? Nos anos 80, conseguiu o bicampeonato em 82 e 83, né? E ali o Flamengo chegava ao seu terceiro título nacional em 4 anos, né? E se consolidava ali de vez, né? Como uma das forças do futebol brasileiro, enfim. E sem mais delongas, vamos falar, né, de 82. O regulamento na época era simples, né? Era 40 times, né, divididos em 8 grupos de 5, e os 3 melhores avançam para a segunda fase, mais os 4 ganhadores da repescagem dos eliminados da primeira fase, ou seja, o quarto que ficou na primeira fase, né, dos 8 grupos, faz ali uma mata-mata repescagem, né? E os 4 classificados desse mata-mata avançam junto ali com os outros 24. Na segunda fase, os 28, né? 24 mais os 4 da repescagem, se juntam aos 4 classificados vindos da Taça de Prata do mesmo ano, né? Formando 32. E aí os 32 são divididos em 8 grupos de 4. Avançam os 2 melhores de cada grupo para as oitavas. Daí adiante, né? Das oitavas até a final são ida e volta, né? Mata-mata tradicional. Com a vantagem do time de melhor campanha decidir em casa e ter o duplo empate, né? A vantagem, né? Do duplo empate. Ou seja, 2 resultados iguais. Somente nas finais havia uma mudança. Tipo, haviam 2 jogos, mas poderia ter um terceiro jogo se houvesse um duplo empate, tipo, uma vitória para cada lado ou 2 empates, né? Enfim, e aí haveria um jogo extra. E nesse outro jogo extra, se houvesse outro empate, né, no empate duplo, enfim, na soma geral, o time de melhor campanha seria campeão. Portanto, vamos falar do Flamengo, né, o campeão de 82, né? O Flamengo era o atual campeão, né, de 82, né, de 81, né, da Libertadores, do Mundial, do Carioca, enfim. E era o principal time do Brasil, né? E chegou como favorito no Brasileirão, lógico. Aquele esquadrão, né? Estava tinindo, né? E queria mais conquistas, obviamente. O Flamengo jogou num grupo que tinha São Paulo, Ferroviário, 13 da Paraíba e Náutico. E foi fácil, né? Para São Paulo e Flamengo, né? Tanto que o Flamengo terminou líder, né? Acabou líder do seu grupo, São Paulo em segundo, né? Destaque para 2 jogaços, né? Entre os dois, né? Flamengo e São Paulo, né? No jogo de ida, por exemplo, 3-2 Flamengo, de virada, né? E na volta no Morumbi, um 4-3, né? O Flamengo chegou a estar ganhando de 4-1. Aí o São Paulo chegou a diminuir, fazer 2 gols ali, né? Ou seja, os 2 jogos foram eletrizantes entre os 2 times, né? O São Paulo era uma força também, né? Muito forte na época. E foi isso, né? Na segunda fase agora, fase de grupos, né? De novo, né? Flamengo encarou o Atlético, o Galo, Corinthians e Internacional. Desses aí, o Corinthians estava vindo da Taça de Prata, ou seja, o Corinthians naquele ano começou na Taça de Prata, conseguiu avançar e chegou na Taça Ouro, né? E o Corinthians naquele campeonato não fez feio, né? Foi até a semifinal, né? Se não me engano. O Corinthians que estava com aquele time lá da Democracia, né? Começando a montar aquele time nesse ano, enfim. O Flamengo seguiu em embalo, né, nessa fase, só que ficou apenas em segundo na segunda posição, né, atrás do Corinthians, né? Com isso teria que decidir fora, né, o mata-mata. Aí nas oitavas em diante, se prepare que ia ser drama, emoção e superação, né, do Flamengo. Ou seja, o Flamengo era muito técnico, mas teria que mostrar a superação. E às oitavas o Flamengo encarou o Sport, né, o Sport Recife. No Maracanã o Flamengo ganha de 2-0, né, tranquilo. Só que na volta o Sport, que tinha um time forte na época, né, um time competitivo, né, deu trabalho, venceu só por 2-1, mas o Flamengo avançou. Só que era pro Sport, né, ter avançado, né, se o juiz Oscar Scofaro não tivesse anulado um gol legítimo do Sport ali, no segundo tempo ali, lá pros 30 minutos do segundo tempo, se não me engano, né, o Sport teve um gol mal anulado, né, meio polêmico até, e seria 3-1 e como o Sport teria melhor campeão que o Flamengo, o Sport avançaria, né? Se fosse esse placar, né? E o torcedor do Sport se revoltou na época tal, né? Enfim, rivalidade entre os dois, né? Não só começou em 87, né? Começou já nesse jogo. Enfim,
Graças ao único gol que o Flamengo fez, né, em Recife, o Flamengo avançou. Nas quartas de final, o Flamengo encarou o Santos, né? Tinha um time ali forte e tal, mas, né, não era um time assim, nossa, esse time é muito favorito, mas era um time forte, o Santos. Era competitivo, né? Tinha um time ali, tinha jogadores ali como o Serginho, na verdade era esse cara que se chamava Serginho II, né? Que depois ele viria a ser Serginho Dourado, né? Por causa do Serginho Chulapa, né? Que viria no ano seguinte. Aí o Serginho, que não é o famoso, teria que mudar de nome, né? De início, né? Até 82 ele era só Serginho. Só que em 83, né? Virou Serginho II ou Serginho Dourado por causa do Serginho famoso, entendeu? Mas até 82 ele era só Serginho. Mas para simplificar, vamos chamar de Serginho II, né? O Santos tinha esse ponta, o Serginho II, tinha o João Paulo, o Papinha, tinha o Pita, né, de meia ali. Se não me engano, acho que o Santos tinha o Chicão, o volante Chicão, o veterano, sabe o Chicão? Aquele lá que jogou no São Paulo, jogou a Copa de 78. Se não me engano, ele estava nesse time. Tinha o Marola no gol, né? Ou seja, o Santos era um time bom ali, um time competitivo, né? Não era bobo nem nada, né? Não era fraco, mas não dava mole para os adversários, enfim. Primeiro jogo, né, no Rio, o Flamengo venceu no sufoco 2-1, foi de virada, né? O Flamengo fez uma pressão ali para virar o jogo, conseguiu. Foi na base da superação mesmo. E no Morumbi o Santos saiu na frente, só que o Flamengo empatou, segurou o empate e aí foi para semifinal. E na semi outro paulista pelo caminho, né? O Guarani de Campinas, né? De Jorge Mendonça, Careca. Guarani que estava muito forte em 82, né? Guarani que ganhou a Taça de Prata de 81, né? E subiu no ano seguinte, né? E em 82 o Guarani não estava fazendo feio naquele campeonato, né? Chegou até a semifinal. Né? No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo ganha apertado, 2-1. Dessa vez não foi de virada. E aí Campinas, né? Se não me engano, cerca de 40 ou 50 mil pessoas lotaram o Brinco, né? Esse é o maior público do estádio do Guarani até hoje, né? Acho que nunca mais vai bater esse público. E acho que foi 40, 45 mil, 50, se eu não estiver errado. Foi por aí. E o Guarani sai na frente, Jorge Mendonça. Só que o Flamengo novamente mostra porque é o time da virada, né? Nesse campeonato. Empata, vira, faz 3-1, né? E aí, né, definiu o jogo, né? O Guarani ainda descontou, né, de novo com o Mendonça, né? Jorge Mendonça. E o placar ficou 3-2 Flamengo. E mais uma vez o Flamengo estava em outra final, né? O adversário era o atual campeão brasileiro, né? O Grêmio Porto-Alegrense, né? De Hélio Andrade, de Batista, de Leão, De Leon, Renato Portaluppi, Baltazar, né? Era um time forte o Grêmio, né? E para piorar, o jogo de volta, né? Seria também fora de casa, ou seja, o Flamengo, se quisesse conseguir o título, teria que ganhar no Rio, né? Só que não foi assim, né? O Flamengo empatou 1-1 no Maracanã, só empatou ali aos 40 e tanto do segundo tempo, porque estava perdendo. E aí na volta no Olímpico, outro empate 0-0. E aí teve o jogo extra. E aí, é claro, né? Se o Grêmio empatasse de novo, seria campeão pela campanha. Portanto, o Flamengo tinha que ganhar se quisesse ser campeão. E antes desse jogo, né? Tem até reportagens da época, né? Acho que vídeos aí no YouTube, se vocês procurarem. O Zico dando entrevista pro repórter da Globo. Acho que era o Mário Jorge, se não me engano. Um repórter famoso ali da época. Né, ele entrevistou e perguntou quanto vai ser o jogo, tal, né? Flamengo e Grêmio e tal. Ele falou, eu tenho um pressentimento, né? O Zico falou, né? Olha, tem um pressentimento que vai ser 1-0 gol do Nunes. Quer dizer, o Galinho profetizou e deu certo, né? Tanto que aos 9 minutos do primeiro tempo, o Zico deu um belíssimo passe pro Nunes, né? E o artilheiro das decisões fez o gol, né? Aproveitou a saída do Leão e tocou na saída dele, fez o gol, né? O único gol do jogo. E aí depois o Flamengo se portou uma pressão absurda do Grêmio, né? O Grêmio pressionou demais, mas não conseguiu empatar, né? O Grêmio reclama até hoje de um gol ali que o Andrade teria tirado com a mão ali em cima da linha e tal, né? Um lance polêmico até hoje, né? No segundo tempo, né? E se fosse de fato teria dado pênalti, né? O juiz, só que o juiz ignorou esse lance, né? E é um lance duvidoso ali, né? Parece mesmo que ele põe a mão ali, mas não dá pra saber se teve intenção ou não, né? Pelas imagens, que é complicado, né? As imagens da época, né?
Enfim, mas é um lance polêmico que dura até hoje, né? Que os gremistas reclamam. Enfim, né? O Andrade, anos depois, falou que não teve intenção nem nada, tal, que a bola bateu, né? E ele não teve intenção, enfim. E o Flamengo suportou a pressão do Grêmio e assim chegava o seu segundo título brasileiro, né? Ele tinha ganho em 80, né? E aí em 82 chegava o seu segundo título e mais uma vez campeão Flamengo depois de alguns meses, né? Depois de ter sido campeão da Liberta, do Mundial, do Carioca, né? Em 81, né? Ali no novembro e dezembro de 81, né? O Flamengo chegou mais uma conquista, mostrando, né, que aquele time era técnico, mas quando precisava mostrava superação, mostrava força, né? Mostrava também ser um time competitivo. O time base daquele Flamengo, né, de 82 era Raul, né? Raul Plasma, Leandro na direita, Júnior na esquerda, a zaga era Marinho e Figueiredo, e o meio-campo era Andrade, Adílio e Zico, né? Isso é fácil, o ataque também é fácil de decorar, né? Tita, Nunes e Lico. E o técnico era o Paulo César Carpegiani, né? Que em 80 era jogador, ele tinha encerrado a carreira, virou técnico em 81, né? Dirigiu aquele Flamengo que ganhou a Libertadores e Mundial, né? Era um técnico novo ali, né? Mas estava dando conta do recado ali, né? E enfim, e esse é o Flamengo, né? Estamos agora com quase 12 minutos. Vamos acelerar o passo aqui, né? Pra gente poder encerrar logo, né? Pelo menos a primeira parte. Agora vamos para 83, né? O regulamento de 83 é o mesmo de 82. Só que assim, 40 grupos, 40 times, 8 grupos de 5, avançam os 3, né? Mais os 4 da repescagem. Na segunda fase, os 32, né? 28 com os 4 da Taça de Prata, 32 times. Fase de grupos com 8 de 4, aí avança para a terceira fase, só que aqui, fase de grupos de novo, ou seja, terceira fase de novo, fase de grupos. E aí, aí sobram 16, divididos em 4, né? 4 de 4, e aí sim, os dois avançam para o mata-mata. E aí das quartas até a final, ida e volta, um clube de melhor campanha jogando o segundo jogo em casa, e na soma dos placares, né, do duplo empate, o time de melhor campanha avançava, enfim. Vamos lá, Flamengo campeão de 83, né? O Flamengo chegou em 83 chateado, né? Tipo, com a torcida decepcionada, né? O time perdeu o título carioca de 82 para o Vasco, né? Porque o Vasco não era favorito, aí o Flamengo conseguiu perder, né? Aquele título lá no triangular ali, né? Entre Flamengo e Vasco e acho que o América era o outro time, né? E o Vasco tinha Roberto Dinamite e tal, mas tinha um time de certa forma limitado, mas foi campeão, né? E o Flamengo chegou meio que desacreditado em 83, mas ainda assim era um time forte, um dos favoritos ao título, né? Tinha grandes jogadores, mas só começou a mudar um pouco a base, né? Por exemplo, o Moza começou a ter mais chances, né? Um garoto Helder começou a jogar mais. O Andrade se machucou, se não estiver errado. Eu não vou lembrar agora o que houve com o Andrade. Se vocês lembrarem, por favor, me conta o que houve com o Andrade em 83. Não sei o que houve com ele. O Victor, um garoto ali que estava em 82, né? Era reserva. Virou titular em 83. Enfim, o Flamengo estava apostando em outros jogadores novos ali na época, como Cocada, sim, o Cocada, que anos depois jogaria no Vasco, faria um gol de título carioca em cima do Flamengo, inclusive, né? Acho que em 88. Tinha um cara chamado Gilmar, né? Gilmar Popoca, se não estiver errado. Era um cara, né, que era uma promessa ali, só que, né, ele não foi muito longe, né, no futebol, enfim. E tinha um certo Bebeto ali no banco, um garoto ali baiano chamado Bebeto, isso mesmo. Bebeto, que tinha ali seus 18, 19 anos, vindo do Vitória, né? Ele estava ali no banco do Flamengo, quer dizer, às vezes ele era relacionado, às vezes não era, mas a maioria das vezes ele era relacionado. Ou seja, o Bebeto, de certa forma, né, foi campeão brasileiro em 83, né, mesmo tendo pouca participação ali naquele título. Mas enfim, vamos lá. O time passou por alguns apuros no campeonato, mas foram corrigidos a tempo, né? Como eu falei, o Flamengo teve alguns problemas ali e tal. Enfim, e vamos lá, na primeira fase, né, o Flamengo jogou num grupo fraco, né, tranquilo, onde só tinha o Santos do Serginho Chulapa, agora sim o Serginho Chulapa no Santos, e o Pita, né, e o Flamengo avançou sem sustos, né, só que assim, o time não empolgava a torcida, né, a torcida, sei lá, acostumada, né, ver aquele time dar show e tal, não via, né, aquele time
né, mostrando aquele mesmo ímpeto, né? Mas o time foi avançando. Na segunda fase o Flamengo também não empolga, né? Mas consegue avançar, né? Num grupo fraco também, onde o Flamengo ficou atrás do Palmeiras apenas, né? Ficou em segundo. Aí o grupo desse Flamengo era Palmeiras, Flamengo, Tiradentes do Piauí e o Americano de Campos. Aí a terceira fase, né? A última do grupo, né? De grupos antes do mata-mata. Corinthians, ó, o Corinthians de novo aí, Goiás e Guarani. E foi nesse grupo que o Flamengo começou a virar, né? A voltar a acreditar em mais um título. Porque o Flamengo estava oscilando, não estava legal, né? O futebol do time, o Carpegiani parecia que tinha perdido a mão do time. Aí a diretoria demitiu o Carpegiani, né? E aí apostou no Carlos Alberto Torres, sim, o veterano Carlos Alberto Torres, que tinha parado de jogar, né, no ano anterior e estava dando seus primeiros passos como técnico, né? E o Capita, né, deu conta do recado, ou seja, ele ajustou pouca coisa ali e tal, né? Falam até, né, que ele só exigiu uma coisa do time, né, que jogasse futebol, que jogasse a bola que o Flamengo conseguiu consagrar, né, nos anos anteriores, né, que futebol para isso o time tinha, tal, não sei o que, e foi o que aconteceu, né? E o Flamengo melhorou e voltou a encantar de novo a torcida rubro-negra, né? E a estreia do capitão, né, do Tri, né, de 70 foi num 5-1 em cima do Corinthians, ou seja, o Flamengo recebeu o Corinthians ali na estreia dele como técnico e o Flamengo enfiou 5 no Corinthians e era para ter sido 7, né, porque teve 2 gols ali mal anulados do juiz, enfim. E a partir daí o Flamengo embalou, né? Ele se classificou em primeiro do seu grupo, né? O Corinthians não avançou. Quem avançou em segundo no lugar do Corinthians foi o Goiás. Goiás do Dadá Maravilha, inclusive, né? O Goiás esse ano estava fazendo bonito no campeonato. E agora chegou nas quartas de final, né? Agora começou a emparelhar tudo, né? Começou a funilar, né? O Flamengo encarou o rival, né? O Vasco. Né? O Flamengo estava querendo se vingar do rival, né? Porque tinha perdido o Carioca de 82, né? E dessa vez deu Flamengo, né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo 2-1 e na volta um jogo muito pegado, muito tenso ali e tal, né? E acabou empatado 1-1. E aí na semifinal, né? O Flamengo se garantiu na semifinal e na semifinal o Flamengo pegou o Atlético Paranaense. O Atlético tinha a dupla Assis e Washington, né? A dupla Casal 20, né? Que logo depois desse campeonato se transfeririam para o Fluminense, né? E fariam história no Fluminense, enfim. Mas o Atlético também era outra força que estava surpreendendo ali naquele campeonato. E no primeiro jogo, né, no Maracanã lotado ali com 120 mil pessoas, o Flamengo praticamente pôs um pé e meio na decisão, né? Venceu de 3-0, né? E parecia tudo tranquilo, né? Só que na volta no Couto Pereira abarrotado de gente com acho que 55 mil, 60 mil pessoas, o Atlético quase conseguiu. O Furacão fez 2-0 assim rápido, sabe? Fez um gol e logo depois deu a saída, logo fez 2-0 e ameaça fazer o 3-0, só que aí o Raul Plasman salva o Flamengo em alguns lances ali difíceis, né? O Atlético seguindo no sufoco, tal, mas depois o Flamengo consegue acalmar, né? Principalmente no segundo tempo, controla o jogo, tal, esfria o jogo e consegue, mesmo com a derrota, se classificar para a final. E o Flamengo estava mais uma vez numa final, né? Já tinha acostumado a fazer finais, né? A ser um time de chegada. E o Flamengo encarou o time lá da primeira fase, que foi o Santos, né? O Santos de Serginho Chulapa, do Pita, João Paulo, Marola no gol, né? Márcio Rossini na zaga. Quem mais aí? Gilberto, né? O Gilberto Sorriso, né? Lateral. Enfim, era um time forte o Santos, né? Em 82 eu falei que era um time forte, mas era mais competitivo, né? Em 83 o Santos estava forte mesmo. Enfim, no jogo de ida no Morumbi lotado, né? Com 100 mil pessoas ou até mais que isso. O Santos jogou muito melhor que o Flamengo, né? Precisava vencer o Flamengo, né? Para ter alguma vantagem. Chegou a abrir 2-0, né? E aí o Flamengo, perto do fim do jogo, conseguiu, né? Um golzinho de honra ali com o Baltazar, né? E o 2-1 foi bom, né, pro Flamengo, né? Que aí era só fazer 2 gols no Maraca que era tri, né? E aí, é, é aquela coisa, né? Tipo, antes do jogo, né? Houve uns boatos de que o Zico estava se acertando sua saída para o Udinese da Itália, né? E aí o próprio Zico sabia disso, né? Ele saberia que talvez seria o seu último jogo, né? Com isso ele queria, né, se despedir, provavelmente, né? De uma forma bonita, né? Com título, enfim. E o Maracanã, né?
recebeu o maior público, né, que jamais será batido, né? Nunca mais vai ser batido. 155 mil pessoas no Maracanã, naquele dia 29 de maio de 83. Ou seja, o maior público do Maracanã, né, do futebol brasileiro, enfim. Um público que jamais será batido, né? O maior público também da história do Brasileirão. E o Flamengo trucidou o Santos, né? O time saiu na frente com 1 minuto de jogo, ou seja, o Flamengo deu a saída ali e tal, foi tocando passes e tal, até chegar na área ali, cruzamento na área, um cabeceio, o Marola deu rebote, aí o Zico fez o gol, né? E aí 1-0, e aí explodiu o Maracanã, né? Imagina, o Maracanã explodindo naquele momento, 150 mil flamenguistas, imagina, né? Contra 5 mil santistas, imagina o caldeirão que virou aquilo ali, né? Com aquele primeiro gol, né? E o Flamengo seguia melhor, atacando, e aí aos 29 saiu o segundo gol, né? O Zico cobrou uma falta ali na direita, ali ele levantou, e o Leandro apareceu ali, fez 2-0, né? E aí o resultado que o Flamengo precisava, né? Aí no segundo tempo o Santos pressionou, né? Tentou diminuir. O Santos reclamou de um pênalti ali em cima do Pita, né? Só que o juiz mandou seguir o lance, né? E os santistas falam, né, que foi pênalti e tal, só que o juiz mandou seguir, ele deu tipo obstrução e tal. Enfim. O Santos tentou diminuir, mas não conseguiu, né? E o Flamengo, aos poucos, né, foi vendo que o Santos estava se abatendo no jogo, e aí no último lance do jogo definiu o placar, né? Fez 3-0. O Robertinho partiu no contra-ataque ali pela direita. Ele viu o Adílio livre na área, cruzou e o Adílio testou e fez 3-0. E assim o Flamengo era tricampeão brasileiro em 4 anos, né? Era o bicampeonato seguido, né? E era o terceiro título em 4 anos, né? O Flamengo provando que era o melhor time do Brasil nos anos 80, né? Naquele começo dos anos 80, né? E não tinha pra ninguém mesmo, era um timaço aquele Flamengo, né? E é isso, né? Vamos falar do time base pra gente encerrar a primeira parte? Então vamos lá. Bom, seguindo aqui o time base do Flamengo, Raul no gol, né? Leandro na direita e Júnior pela esquerda. A zaga era Marinho e Figueiredo. Meio campo, Vitor, Adílio e Zico. O ataque era Helder, às vezes o Robertinho jogava, mas o Helder era absoluto ali. Baltazar, né? O artilheiro de Deus. E na ponta esquerda o Júlio César, né? O loirinho Júlio César, né? E o técnico, né? Era o Carlos Alberto Torres, né? E é esse o time do Flamengo de 83, né? E vamos encerrar esse vídeo, né? Da parte 1, né? Que a gente falou do Flamengo campeão de 82 e 83. Na parte 2 vai ser curiosidades, as polêmicas, né? Embora não teve muito, mas enfim, mas posso até abordar. E surpresas, né? Do campeonato de 82 e 83, beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixe o like, compartilhe o vídeo, comentem. Eu vou ficando por aqui, aguardem a parte 2. Até mais.